ser retirada. Mas eu defiro o pedido de Vossa Excelência, chamo os trabalhos à ordem e peço a taquigrafia, atas e publicações que reconsidere meu encerramento da sessão, chamando os trabalhos à ordem e retira-se as emendas apresentadas pela deputada Janira. Presidente, então, quantas emendas tinha de Vossa Excelência, deputada? Então, a matéria recebeu 4 emendas. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem. É que o deputado André Correia, ele está encismado e não conseguiu ouvir. A emenda que fiz, encismado, está dentro de si mesmo. Ele não ouviu. A emenda que eu fiz foi retirar o termo revoga as disposições e contratos. Quando Vossa Excelência disse que vai republicar com a redação correta, esta emenda perdeu o efeito, porque ela era para ser feita na Comissão de Constituição e Justiça. O senhor está ouvindo, senhor? Estou ouvindo bem, então, deputado. Excelência quer dizer que Vossa Excelência revogou apenas a disposição em contrário para adequar a lei complementar 95, que é a lei que trata do devido processo legislativo. Então, essa emenda deixou de existir. Perfeito. Então, Vossa Excelência retira por perda de objeto, presidência determinando a republicação da matéria. A presidência anuncia. A matéria recebeu 3 emendas e retorna às comissões técnicas. A matéria do Judiciário recebeu 16 emendas e retorna às comissões técnicas. Antes de encerrar o expediente inicial, a presidência convoca os senhores deputados para reunião ordinária e reunião extraordinária para as 12 horas com a pauta devidamente publicada. Cadê a Maria da Glória? Quando? Oi? Qual lei que é complementar dele? Temos 36 vezes? Não. Deu, passa para lá, passa lá para o grupo. Pode passar para o Brasil, não, pode passar. Vê se temos, meu irmão. Valtinho. Oi? Cadê, querido, pessoal? Cadê Valtinho? Cadê o pessoal? Meu filho, com foco, porra, pega uma anotação e anota, meu irmão.
ó. Havendo um número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Está aberta a sessão. Anteriormente convocada para as 12 horas, inicia-se às 11 horas e 50 minutos. A presidência consulta o plenário se há algum problema na antecipação de 10 minutos da sessão. Senhores líderes, aprovado. A presidência convida o senhor deputado Conte Bittencourt para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Isso é parcial, pô. Presidente, eu tô aqui rigorosamente sem óculos, meu óculos quebrou. Pedi ao Freixo então, aqui. Deputado Gilberto Palmares. Tem óculos já aqui. Deputado Conte Bittencourt. Senhor presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 17ª sessão extraordinária, que iniciada às 11 horas, encerrou-se às 11 horas e 45 minutos. Líder, é aprovada a ata? Pela ordem. Líder, é aprovada a ata. Passa-se a ordem do dia. Anuncio. Em regime de urgência, discussão única, projeto de lei complementar 26/2013, autoria do Poder Executivo e Poder Judiciário. Mensagem conjunta que altera o parágrafo 3º do artigo 1º da Lei Complementar 147, 27 de junho de 2003. Pendendo de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Legislação Constitucional Complementar e Código, de Tributação e Controle da Arrecadação Estadual e de Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle sobre as emendas de plenário. Para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça, deputado Domingos Brazão. Antes, porém, pela ordem, deputado Tiago Pampolho. Rapidamente, presidente, só registrar a presença do vereador Marcelino, que está aqui com a gente hoje. Só isso, Presença obrigado. das boas-vindas ao ex-deputado Marcelino, atualmente hoje vereador da Câmara do município do Rio de Janeiro. Sejam bem-vindos. Deputado Domingos Brazão. Senhor presidente, o parecer contrário a todas as emendas. Pela Comissão de Legislação Constitucional Complementar e Código, deputado Rosenberg Reis. Senhor presidente, vou acompanhar a CCJ. Pela Comissão de Tributação, deputado Luiz Paulo é autor de emenda, Vossa Excelência. Deputado André Correia. Acompanho o parecer da CCJ. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, eu fiz uma emenda, a modificativa número 1, e só acrescentei a palavra pagável mensalmente, porque a redação está dizendo o seguinte:
Os depósitos do fundo de reserva deverão ter remuneração fixada em convênio que não poderá ser inferior à remuneração oficial da caderneta de poupança. E no projeto anterior estava escrito pagável mensalmente, porque esses acordos, esses pagamentos, necessariamente não vão contemplar um ano. A presidência suspende a sessão por 2 minutos, até porque nessa comissão, Vossa Excelência não pode apresentar o voto separado, porque Vossa Excelência é suplente, não houve nenhuma contestação, mas ainda tem. A presidência suspende a sessão por 2 minutos. Senhor presidente, é só para tentar ajudar. Perfeito. A presidência chama os trabalhos à ordem. A presidência consultor, Vossa Excelência tem razão no que estava no projeto anterior. Então não tem problema, Vossa Excelência dá o parecer com emenda pela Comissão de Tributação. É o que eu ia fazer agora. Não, mas Vossa Excelência, pela Comissão de Tributação... Presidente, pela ordem. Pela ordem. Vossa Excelência não chama os trabalhos à ordem, eu retorno ao parecer da CCJ e aproveito a emenda do deputado Luiz Paulo. Presidente, chama os trabalhos à ordem, tendo em vista. A presidência chama os trabalhos à ordem e consulta os senhores líderes, deputado Luiz Paulo, consulta os líderes para dar objetividade. A presidência, como veio equivocado, manda republicar o projeto com a palavra pago mensalmente. Pagável mensalmente, ok? Então não precisa. É emenda 01. Não, porque senão vai ter que ir a redação final. Então, tá, a presidência republicará, porque veio errado realmente do Executivo, republicará o projeto. Então, o projeto original leva a palavra pago mensalmente. Pela Comissão de Orçamento, Coronel Jairo. Na sua ausência, deputado Iranildo Campos. Deputado Iranildo Campos. Parecer favorável, presidente. Favorável ao parecer da CJ. Estamos votando as emendas. Contrário às emendas? Favorável ao parecer da CCJ. Deputada, voto separado da deputada Janira Rosa. Senhor presidente, eu vou ler aqui rapidamente um voto separado. Trata-se do exame das emendas de plenário do projeto de lei complementar número 26 de 2013. O referido projeto de lei complementar altera a lei complementar número 147 de 2013, recém-aprovada aqui na LERJ, e que permitiu ao Poder Executivo se apoderar para o pagamento de precatórios de até 25% dos valores em dinheiro depositados no Banco do Brasil a título de depósitos judiciais. À época da votação dessa lei complementar, meu voto foi contrário. Cumpre relembrar que o depósito judicial pertence às partes de um processo judicial, ou seja, não pertence a nenhum dos poderes, ao que não pode o Poder Executivo do nosso Estado dispor livremente desse montante. Não bastasse o governo ter criado um empréstimo compulsório disfarçado, mediante a aprovação da Lei Complementar 147 de 2013, agora ele sugere, através do PLC 26, alterar o índice de remuneração do Fundo de Reserva, única garantia das partes processuais de que os recursos por elas depositados serão restituídos. A lei complementar já aprovada determina que a remuneração não poderá ser inferior à taxa Selic para títulos federais pagável mensalmente. O PLC número 26 determina que a remuneração não poderá ser inferior à remuneração oficial da caderneta de poupança. Ora, a remuneração da caderneta de poupança é inferior à da Selic.
Hoje, para se ter uma ideia, a Selic é de 8,5%, ao passo que a poupança é de 5%. Enfatizo que os fundos de reserva têm como escopo servir como uma garantia de que haverá recursos suficientes para restituir o valor dos depósitos judiciais. Essa garantia torna-se mais frágil com a diminuição da taxa da sua remuneração. Votei contrário ao projeto de lei complementar 26 de 2013, quando de sua primeira discussão em plenário, e apresentei a emenda número 3, para vincular a remuneração do Fundo de Reserva ao índice adotado pelo Estado do Rio de Janeiro para a atualização monetária de seus créditos tributários. Atualmente, a atualização dos créditos tributários do governo se faz pela Selic. Nada mais justo, a meu ver, que os recursos do Fundo de Reserva, o qual é composto por dinheiro que sai do bolso das partes litigantes em um processo, sejam remunerados da mesma forma que os créditos tributários do Estado. Se o Estado se apodera do dinheiro dos cidadãos, que ele ao menos remunere esse empréstimo, entre aspas, com o mesmo índice com que se remunera a dívida dos cidadãos perante o Estado. No mais, no que tange as demais emendas apresentadas em plenário, sou favorável à emenda número 2, de autoria do deputado Paulo Ramos, que estipula o prazo de 72 horas para que o Tesouro Estadual recomponha o Fundo de Reserva, conferindo dessa maneira uma maior garantia às partes processuais. Conforme o exposto acima, meu voto é favorável às emendas 2 e 3 e contrário às demais emendas. Obrigado, senhor presidente. Em continuidade de votação, deputado Luiz Martins. Deputado Luiz Martins. Pode entregar a mesa aqui, deputado, por gentileza. Deputado Roberto Henrique, seja bem-vindo. Eu voto com o relator. Deputado Inês Pandeló, ausente. Deputado Rosenberg Rei. Favorável, senhor presidente. Deputado André Correia. Parecer as emendas de plenário. Favorável, senhor presidente. Favorável ao relator, né? Deputado Luiz Paulo. Favorável. Favorável ao parecer do relator, deputado? Sim, senhor. O senhor incluiu pagável mensalmente. Perfeito. Deputado Bernardo Rossi. Deputado Bernardo Rossi. Deputado Bernardo Rossi. Deputado Dionísio Lins. Favorável ao relator, senhor presidente. 6-1. Com os pareceres emitidos em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Em votação, as emendas nos pareceres contrários. Os senhores que aprovam, queiram se manifestar, rejeitar. Em votação, o projeto original. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Anuncio. Projeto de Lei 2361 de 2013, de autoria da mesa diretora, e concede aumento remuneratório aos servidores do Poder Legislativo e Tribunal de Contas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Perdão. Presidência chama. Não, projeto da mesa diretora. Em discussão. Não havendo quem discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai ao autógrafo. Para a declaração de voto, presidente. Solicito ao deputado Alexandre Correia que assuma a presidência. Gostaria de agradecer ao deputado Paulo Ramos, ao deputado Luiz Paulo, que retiraram as emendas, agradecer ao corpo de deputados da casa e dizer o seguinte: eu, com muita tranquilidade, fico observando aumento do Ministério Público, do Tribunal